Olá, amigas bonequeiras! Essa daqui é uma bonequinha para ser utilizada como lembrancinha de festas de aniversário, né? Ela também pode ser utilizada para ficar sentadinha assim, olha, na mesa dos convidados da festa, né? Porque por ela ter as perninhas articuladas, né? Vocês podem posicionar assim na mesa, colocar amarrar aqui balões de gás, né? Aí vai muito da criatividade de cada pessoa, né? De como quer utilizar ou só colocá-la assim também fica bem gracioso na mesa dos convidados. Agora eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo da confecção dessa bonequinha, tá? Eu já vou fazer logo algumas bonecas, né? Vou fazer mais que uma, mas vou ensinar uma para vocês, todo o passo a passo, né? Para vocês aprenderem junto comigo, tá? A nossa bonequinha que eu vou ensinar para vocês, ela vai ser assim, olha, em tom de lilás, tá? O corpinho lilás, a sainha, olha, já até cortei várias, porque eu vou fazer várias bonequinhas, né? Para eu já ter como lembrancinha, porque na lembrancinha a gente tem que fazer várias, né? Para distribuir para as crianças, para os convidados. É tecido de algodão que eu vou utilizar para a confecção da sainha e vou utilizar malha, né, para a confecção do corpinho, a cabecinha em malha de algodão, as perninhas, os bracinhos. E eu não tenho aqui comigo agora os sapatinhos, né? Os sapatinhos nós vamos fazer de feltro, tá? Em tom de lilás ou um roxinho mais escuro, né? Para dar um contraste com a nossa roupa com a roupa da nossa bonequinha, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né? Já aqui que eu tenho riscado já o corpinho, né? O bracinho. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês então. Bom, então, bonequeiras, olha só. Aqui eu risquei o corpinho da nossa boneca, eu coloquei o nosso molde, né, aqui em cima e já risquei, deixando a abertura aqui do pescoço, né, em tecido duplo, tá? Já risquei em tecido duplo. Esse tecido é uma malha de PV que eu tô utilizando. Eu prefiro utilizar a malha de algodão, né? Mas como eu tinha a malha PV nesse tom que eu quero fazer a bonequinha, então eu utilizei o PV aqui. Queria explicar para vocês, olha, a malha, ela vem da fábrica em forma tubular, né? Então nós vamos riscar o molde no sentido do tubular da malha, olha só. Aqui, olha, é a dobra da malha, estão vendo? Olha, ela é dobrada de um lado e do outro lado, né? Então nós vamos riscar, olha, vamos colocar o molde nesta posição, estão vendo? Ó, em direção tubular. E todas as peças que a gente for riscar, nós vamos fazer dessa mesma maneira. Olha só, a cabecinha, também dá para vocês verem, olha. Tudo em tecido duplo, olha aqui onde faz a virada da malha, olha só. A cabecinha, então, eu vou riscar nesta posição. A abertura do pescoço, no meu risco eu já deixei. A abertura dos pezinhos, já deixei aqui embaixo. O bracinho eu não deixei, mas eu vou marcar aqui. Vocês já deixam, né, marcadinho também, para na hora que a gente for costurar, né, a gente não se perder nessa costura. Eu fiz um risco um pouco mais forte para vocês poderem estar vendo aí no vídeo, mas vamos riscar bem fraquinho, tá? O suficiente para que a gente possa enxergar na hora de costurar ela na máquina. Por que eu digo isso? Porque esse tecido claro, depois que a gente costura e vira, pode ser que apareça o risco escuro, né? Na malha. Então, eu prefiro riscar mais fraquinho. Mas aqui eu risquei um pouco mais força para que vocês possam, então, estar vendo, olha, o risco que eu fiz. Perninha, né? As duas perninhas no tecido duplo, a cabecinha, já deixando a abertura no tecido duplo. Os dois bracinhos, olha só, no tecido duplo. Aqui eu marquei a minha abertura
vocês podem já só riscar assim, deixando aqui sem risco, né? Para fazer a costura, né? Mas se marcar também é o suficiente para a gente saber na hora que eu também vou mostrar para vocês lá na máquina como que nós vamos fazer essa costura. Caso não tenham máquina de costura, comecem também costurando aqui a mão, né? Corta em volta e costura a mão também, é possível, não há necessidade da máquina de costura para fazer essa bonequinha, tá? E o corpinho, olha só, risquei, deixei a abertura aqui para colocação do enchimento, né? As sainhas eu cortei no tecido de algodão, ao redor da sainha. Aqui eu vou passar uma fitinha e uma rendinha, né? Para dar uma graça nessa sainha, mas eu vou ensinar para vocês direitinho como que nós vamos fazer essa sainha depois, né? E por último, a gente vai fazer o sapatinho dela em feltro, ok? Então vamos lá, vamos para a máquina de costura, vamos costurar essa bonequinha, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa costura lá na máquina, ok? Então vamos lá. Bom, então, bonequeiras, agora nós vamos costurar, né, as partes da nossa bonequinha, né, conforme riscamos lá. Então, aqui nós temos a parte do corpinho, né? Nós vamos começar a costura aqui na nossa abertura, onde vai entrar o enchimento, arremato, dou toda a volta, dessa maneira. Paro nas curvinhas, né? Desço a minha agulha e arremato. Então, costurei o corpinho, né? Agora eu vou costurar o bracinho. Então, já temos ele aqui riscado e a abertura, né, que já deixamos marcado. Então, eu começo a costurar a partir daqui, olha, dessa maneira. Arremato e vou fazer a volta, né? Vocês podem ir parando para ir fazendo a curvinha, né? Olha, chega aqui no dedinho, ó, dá uma paradinha, faz o formato do dedinho, para nas curvinhas e vai até a marcação aqui da nossa abertura e arremata, ok? Vamos fazer a mesma coisa com o outro bracinho, né? Começando aqui da nossa marcação, arremato e vou virando. Vou parando para fazer as curvinhas. Aqui no dedinho eu paro, faço a curvinha do dedo, paro novamente e faço a curvinha da mão, né? Vou girando, fazendo a curvinha da mão e venho até a minha marcação, né? Porque essa abertura, ela tem que ficar para a gente poder aqui virar, né? E poder colocar nosso enchimento, né? Então, aqui já costurei, né? As duas mãozinhas. Agora, vou costurar a cabecinha, tá? A cabecinha tem uma abertura, então, aqui embaixo, né? Que é para a entrada do pescoço. Então, eu vou começar a minha costura a partir daqui, né? E vou parar aqui para deixar, então, essa abertura do pescoço. Vou só girando em volta. Se tiver um pouco de dificuldade na costura, para, baixa a agulha e vai indo devagarzinho. Quando eu chego aqui, eu arremato para ficar essa abertura, então, do pescocinho, né? Aqui. Agora eu vou costurar as perninhas, né? As perninhas, elas têm a abertura aqui embaixo, onde vai ficar o pezinho. Então, eu vou começar a minha costura aqui, olha só, no comecinho da abertura, tá? E vou só girar em volta, né? Fechando aqui a parte de cima, que vai ser articulada, né? Então, faço só a volta e
arremato. Olha só, fiz a volta e arrematei dos dois lados. E vou fazer a mesma coisa com a outra perninha, né? Só vou girando. Bom, então costurei, né, as minhas duas perninhas. Eu vou pegar para vocês verem agora a sainha, né? A sainha, como tá lá no molde, né? Ela vai ser riscada, cortada em volta. E essa partezinha que vocês vão riscar aqui no meio, né? Vocês, por favor, passem o molde num papelão duro, tá? Para poder riscar e ficar bem certinho aqui. Então, eu vou cortar aqui no meio, olha, essa abertura aqui que eu deixei na minha linha, olha. Então, eu vou abrir aqui, né? Essa abertura. Dessa maneira, eu vou tirando aqui bem em cima, né? Para ficar a parte que vai ficar na cinturinha da boneca, tá? Da nossa boneca de lembrancinha, né? Então, aqui, olha, no meinho, onde eu fiz essa abertura, é a parte suficiente que vai ficar certinho na cinturinha dela, né? Então, eu vou passar aqui uma fitinha e aqui ao redor eu vou passar uma fitinha e uma rendinha. Então, vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer esse processo, tá? Bom, eu vou utilizar a fita rosa aqui, né, para dar um contrastezinho na minha sainha que é lilás, tá? Então, essa parte que é riscada, eu costumo jogar ela pro lado do avesso, né, para não aparecer. Então, assim, eu vou pegar, né, a fitinha e vou encaixar ela aqui, olha, bem na bordinha aqui da onde eu cortei a cinturinha. Vou pegar aqui, vou descer a minha máquina, já vou colocar a minha agulha ali para segurar, né? E vou colocar o zigue-zague, tá? Vou regular a minha máquina para um zigue-zague meio largo, vou manter aqui no número 2, tá? A abertura do meu ponto aqui, para não ficar muito largo o zigue-zague, mas eu vou regular ele assim até bem larguinho, tá? E vou fazer aqui, então, um zigue-zague, olha, dessa maneira aqui. Sempre colocando, olha, a fitinha próxima à bordinha, que é para dar um acabamento aqui nessa parte da cinturinha, tá? E vou virando. Vou fazendo isso a volta toda, bem devagarzinho, né? Para não ter perigo de fazer mal feito, né? Para não sair fora também, porque sai fora, não pega o tecido, pega só a fita. E fazendo devagar, dessa maneira, com bastante calma, nós vamos conseguir fazer da forma correta. Chegou aqui no final, dou uma volta, uma arrematadinha, né? Corto aqui a minha fita, corto as linhas de cima e de baixo. E então, olha só como vai ficar. Vai ficar prontinho, olha, para ir para a cinturinha da nossa bonequinha, olha. Bem caprichadinho, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a colocação da fita e a colocação da renda. Como que eu faço, né? A rendinha, gente, eu comprei essa rendinha aqui. É uma rendinha simples, olha só. É a mais simplesinha que vocês vão encontrar, olha só. Utilizada em lingeries, né? Vocês vão na loja
e pedem para uma fitinha delicada, né? Bem fininha. Essa aqui é dessa marca da Najar, ó, www.najar.com.br. Vocês podem entrar no site, né? E procurar. Eu comprei essa aqui em Americana, fabricação de Americana, no estado de São Paulo. E essa rendinha vende em qualquer lugar, pro Brasil todo, tá? Olha só, que dá para ver bem a rendinha, né? Então eu vou fazer a colocação da rendinha no ponto reto, tá? No ponto normal da nossa máquina. Eu vou vir aqui. Então esse aqui é o meu lado direito, certo? É o lado direito da minha sainha, né? Então eu vou começar a colocação da fita na direção da onde eu emendei aqui as duas fitas, pelo lado direito da minha sainha. Eu vou então colocar aqui, olha, eu vou ajeitar aqui a minha fitinha por baixo da saia, deixando um pedacinho dela ali aparecendo, começando aqui na direção da emenda da fita, para ficar tudo para trás as emendas, tá? Então, venho aqui na pontinha, né? E vou começar. Vou começar com o meu ponto reto, tá? Costurando essa rendinha aqui, vou virando. E vou fazer isso, então, a volta inteira, tá? Da minha sainha, colocando, então, essa rendinha aqui na bordinha, tá? Vocês estão vendo que eu faço devagar, né? Com bastante cuidado. É para que pegue realmente a fita, o tecido, fique a quantidade certinha para fora da renda aparecendo. Porque como é arredondado, então não é tão fácil, né? Tem que ir girando. E quando eu chego aqui no finalzinho, eu pego e dou uma emendada aqui na renda, olha, para dar um acabamento e sobreponho um pouquinho e dou uma arrematada. Olha, sobreponho só um pedacinho, sabe? Sobre a outra, vou cortar, dá para ver bem essa forma que eu faço. Vou tirar as linhas que atrapalham também na visualização. Gosto de cortar tudo para... Olha só. Então, olha, sobreponho pouquíssimo, olha só, né? Só para dar um acabamento. Agora eu vou tirar bem as linhas, né? E agora então eu tenho, olha só, já colocado a minha rendinha ao redor da minha sainha e essa fitinha. Então agora, gente, para dar um acabamento ainda mais bonitinho na minha saia, eu venho com a minha fitinha, essa fitinha aqui, olha, a fitinha de meio centímetro, tá? Que vocês compram, tem aqueles pacotinhos menores, né? Eu compro assim de rolinho, que eu uso bastante, o rosa principalmente. Então, olha, de meio centímetro a fitinha de cetim, essa que eu utilizei, eu esqueci de dizer antes. Então, agora eu tô falando para vocês a medida, tá? Anotem aí no caderninho 0,5 essa fitinha, para fazer esse acabamento da sainha, tá? Olha só. Então, como que eu vou fazer agora para dar um acabamento nessa parte do tecido de algodão que ele pode desfiar um pouco? Eu vou fazer esse acabamento com a fitinha e a fitinha rosa combinando com a fitinha que eu coloquei aqui na cinturinha, né? E vou começar da mesma maneira, aqui na emenda, né? Só vou acertar a fitinha bem em cima aqui, da onde eu passei a costura. Vou voltar aqui no meu zigue-zague e vou então passar esse zigue-zague para ficar igual aqui, né? Vou passar aqui.
Então, olha, eu coloco aqui a fitinha bem aqui, onde inicia a emenda da minha renda sobre a minha costura. Vou virar aqui na máquina, já prendo com o pezinho, tá? E já vou começar. Então, passando o zigue-zague, olha só, desta maneira, sobre o ponto reto que eu fiz para pregar a renda. E também tampando aqui aonde desfia o algodão, né? Então já vai ficar tudo bem seguro, bem preso. Eu vou fazer isso a volta toda da nossa sainha, tá? E tem que ir prestando atenção, olha, para ir colocando em cima. E vai então fechando toda essa parte que desfia do tecido. E aqui, chegou no final, vou sobrepor a fita também, um pouquinho, né? Vou ultrapassar um pouquinho para dar um acabamento e dou uma pequena arrematada. Então, agora eu vou cortar aqui a minha fita. Vou cortar as linhas, que ficam todas aqui sobrando. E essas linhas, elas atrapalham. Gosto de cortar a fita bem pertinho para dar um bom acabamento. Linhas sobrando nas roupinhas não dão um acabamento muito bonito, né? Então, olha só, eu sobrepus um pouquinho, olha, uma fita sobre a outra, né? E arrematei. Bom, a sainha basicamente é isso. Depois, se quiser pôr um lacinho aqui, aí vai ficar o gosto, né? Depois, na hora que eu for finalizar lá, então vou mostrar para vocês, né? Um acabamento, uma finalização. Então, a sainha é só isso, gente. Se quiser fazer a boquinha um pouco mais larga e passar um elastiquinho, também pode. Nesse caso, eu já fiz a medida certa da cinturinha para que não haja necessidade do elástico, ok? Então é isso, gente. Então agora vamos voltar lá para a mesa do corte, vamos cortar, virar e encher e fazer a montagem da nossa bonequinha, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, bonequeiras. Agora nós vamos cortar, tá? As partes que nós costuramos, né? Dessa maneira. Vamos cortar as perninhas ao redor. A gente deixa aproximadamente 1 centímetros, até um pouquinho menos, olha, ao redor da costura, né? Para a gente ter a certeza de que não vai depois escapar, né? Para ficar mais firme, mais segura a nossa costura. Então, a gente vai cortar assim ao redor, tirar todos os fios, né? Então, aqui eu já cortei duas perninhas. Agora, eu vou cortar ao redor da cabecinha. Os bracinhos. Faz a curvinha ali do dedinho, né? Pode dar até um piquezinho aqui, bem na curvinha do dedo, né? Para ficar bem viradinho. Mas a malha, ela se adapta bem, tá? Quando a gente vira, ela é bem firme, assim, ela é bem molinha, né? Então ela se adapta. Não é como o tecido de algodão, que é mais firme, né? E o corpinho, então, falta a gente cortar.
Bom, então tenho todas as minhas partes, vou virar elas para o lado do direito, tá? Segurando aqui, vou virando todas as partezinhas. Eu vou utilizar a tesoura. Se vocês tiverem algum instrumento, tá? Para fazer essa virada, uma pinça, uma agulha de tricô, pode ser um cabo de pincel, né? A ponta da tesoura também pode ser, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não rasgar o tecido, né? Não ir com tanta força. Só mesmo dar aquela empurradinha para fazer a virada, né? Já estou virando. E agora nós vamos fazer então o enchimento dessas partes, tá? Vou pegar aqui o enchimento e vamos então começar a encher as partes. Vou começar enchendo a cabecinha, ok? Então é só colocar mesmo o enchimento aqui, olha, dentro da cabecinha. Não há segredo algum, tá? Só colocando mesmo. Deixando a cabeça arredondadinha, né? Que é aqui o nosso objetivo, né? Eu gosto de deixar a cabeça assim bem cheinha, sabe? Para ela ficar assim bem arredondadinha. A bonequinha fica bem fofinha, né? Bem bonitinha. Olha só. Puxo aqui para as bochechinhas, sabe? O enchimento, para dar o formato do rostinho dela arredondadinho, olha só. Empurro aqui para o meio, né? Para ficar bem gordinho o rostinho. Olha só. Então, a gente dá uma modeladinha assim já na mão, né? Para fazer esse rostinho, então, ficar assim, olha, arredondadinho. Olha só que bonitinho, né? O corpinho, né? Só também a gente dando formato arredondadinho, né? Ela é uma bonequinha um pouco gordinha. Só mesmo ir colocando o enchimento para dentro, tá? Então, dessa maneira, vocês podem utilizar algum acessório, né? Como a tesoura, mas uma pinça, uma outra coisa para estar, então, colocando o enchimento aí dentro se vocês tiverem dificuldade de colocar com o dedo, tá? Então, vamos lá, vamos encher esse corpinho. Bom, então, bonequeiras, já estamos aqui com o corpinho cheio, né? Até a boquinha aqui, tá? Para dar o formato do pescocinho, olha só. Então, é só ir colocando o enchimento, deixando, olha, bem durinho, tá durinho, olha. Até a boquinha aqui, para depois a gente fazer, então, o encaixe, né, da nossa cabecinha. Bom, vamos continuar, então, enchendo, né? Vamos encher as perninhas dessa maneira. Então, bonequeiras, olha, já terminei de encher as perninhas, tá? Olha só, elas vão ficar assim, olha, bem cheinhas também.
bem durinhas, tá? Se vocês desejarem, já podem até fechar aqui com uma linha, né? Vocês podem pegar e já deixar fechadinho para guardar o enchimento não ficar saindo até a colocação, olha. Vocês podem entrar assim com agulha e ir virando, olha, a volta toda com um alinhavo, né? Só na pontinha aqui. Puxa, olha. E dá uma arrematada assim. Só para ficar fechado aqui, né? Essa partezinha onde aqui já vai ser o encaixe do pezinho, tá? Vocês podem fazer isso nos dois pezinhos, nas duas perninhas, né? E aí já fica preparado para colocação, então, do pezinho. Olha, só ir virando aqui em volta, olha, passando uma costurazinha e põe para dentro o enchimento, puxa, olha só. Então, já tá fechadinho, né? E aí depois é só encaixar o pezinho, que vai ser de feltro, aqui nesse lugarzinho, né? Então, aqui, olha, já costurei meus dois pezinhos. Já estão, então, prontinhos, olha só. E agora só resta pra gente encher a mãozinha, né? Então, a mãozinha, nós vamos primeiro, então, colocar um pouco de enchimento que vai lá na mãozinha direto, olha. Depois, a gente coloca uma quantidade um pouco menor e vai dando uma empurrada assim, olha, com a tesoura, levando o enchimento no dedinho, né? Lá para dar aquele formato, né? No dedinho e depois é só, então, continuar preenchendo aqui, né? Dessa maneira, olha só. Até a finalização. Agora joga um pouquinho para cima, né? Para fazer a parte do bracinho que vai encaixar no ombrinho. Deixo o meu bracinho também bem cheinho, porque como ele vai ser um bracinho articulado, presinho, então... Olha só. Pronto, né? Então, agora eu vou encher o outro bracinho, mas é igualzinho a esse, né? Então, aqui nós vamos começar agora a montagem da nossa bonequinha, né? A parte de costura e montagem da nossa boneca. Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, eu tô aqui com o molde da manguinha da nossa bonequinha, que eu vou riscar aqui no meu tecido de algodão duplo. Primeiro já vou costurar, porque na hora da montagem, nós já vamos montar com essa parte já colocada na bonequinha, né? Por isso, então, que eu já vou aqui riscar para vocês verem, né? Esse moldezinho que vai estar aí disponível para vocês, aqui no tecido de algodão duplo, né? As duas manguinhas da minha bonequinha. Que a hora que eu for montar, já mostro, então, essa colocação, ok? Então, olha só, já risquei e agora eu vou arrematar aqui e passar uma costura, né? Deixando esta parte aqui. Mas eu vou lá para a máquina de costura, vou fazer isso junto com vocês, que assim vocês acompanham de perto, né? Como fazer essa manguinha, tá? Antes da montagem. Então, vamos lá, vamos para a máquina de costura, eu vou mostrar para vocês. Bom, então olha só, né? Eu risquei, então, aqui, né? As minhas manguinhas. Eu vou passar a costura para vocês verem, né? Esse tá com zigue-zague. É ponto reto, tá? No ponto reto. Só girando, olha. Aqui ao redor. Dessa maneira, tá? Arremata. E vai girando aqui ao redor, olha só.
arremata. Olha só, assim e assim são as duas mangas, tá? Agora, olha só, a gente vai cortar aqui essas linhas, né? Que ficam aqui embaixo. E deixando meio centímetro, vamos cortar também aqui, olha, ao redor das manguinhas. Olha só. E agora, eu vou ter as duas manguinhas. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir, vou para o direito da minha manguinha e vou fazer uma barrinha simples aqui. Vocês podem passar fitinha, se desejar. Eu vou fazer uma barrinha simples, tá? Só vou virar assim para dentro. Uma barrinha pequena, de meio centímetro para dentro. Só uma barrinha bem simples mesmo. A volta toda. Mato. E olha, eu vou mostrar para vocês como que ficou então. Tirando as linhas, que fica melhor para visualizar, né? Olha só. Então, é só, né, fazer, costurar em volta e aqui embaixo, então, fazer uma barrinha, como eu fiz aqui. E vai ficar, então, dessa maneira, tá? Eu vou fazer aqui a barrinha nessa minha outra manguinha, né? Para vocês, então, acompanharem também, olha. Faço assim, aqui na emenda eu faço uma dobrinha, né? Se vocês preferirem, podem até passar no ferro essa dobrinha, né? Embora não há necessidade, porque é só uma lembrancinha, né? E a gente, então, faz essa dobrinha aqui e já vai passando a máquina a volta toda. Uma barra simples, né? Uma barra bem simples. Não há necessidade de nenhum acabamento ali aonde começa a desfiar um pouquinho, porque isso depois vai ser preso lá na bonequinha, né? Então, não tem necessidade, porque não vai aparecer. Vai ficar para o lado interno da boneca, não vai aparecer. E aqui já sai a roupinha dela pronta, né? Quiserem passar rendinha no braço, fitinha, tudo isso fica muito ao gosto, né? De cada artesã que está confeccionando. Pode colocar qualquer acabamento que goste, né? Aqui nessa manguinha também. Olha só, então tenho minhas duas manguinhas já prontinhas, tá? Vou levar para lá para a gente então começar a montagem dessa boneca, né? Já com as manguinhas que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Então vamos lá. Bom, então bonequeiras, vamos continuar aqui então, vamos para a nossa montagem. Agora a gente já está com a parte das manguinhas prontas, né? Então, agora nós podemos seguir com a montagem da nossa bonequinha. Eu tô passando aqui uma linha, cor da pele, tá? Cor do nosso tecido, né? Da nossa malha. Essa malha, nas lojas, as pessoas falam cor de palha. Em alguns lugares vocês vão encontrar assim. Mas pede para ver, né? Olha, esse é um beijinho, né? Bem clarinho. Bom, então eu vou mostrar para vocês, eu vou fechar os bracinhos, tá? Com um pontinho invisível, né? Então eu pego aqui, ponho o meu nozinho aqui para o lado de dentro, tá? E vou pegando
deste lado e deste lado. Deste e deste. Olha só. E vou fechando, então, o bracinho, ok? Então, dessa maneira. Eu já estou chegando aqui no final, olha só. Então, eu vou dar uma puxadinha e vou arrematar. E sai. Ok? Olha só. Então, eu já costurei um bracinho, né, da minha bonequinha. Este mesmo processo eu vou fazer no outro bracinho da nossa boneca de lembrancinha, tá? Coloco, então, o nozinho lá pra dentro. Pego de um lado e pego do outro. De um lado e do outro. E sigo então fazendo isso exatamente como eu fiz o outro bracinho, tá? Vou seguir aqui mais rapidinho, né? Porque já dá para ver bem na primeira explicação, para que a gente consiga finalizar, né? Mais rápido. Então, vocês façam com calma, né? Aí na casa de vocês, com muito cuidado. Olha só, já estou aqui arrematando. Saí. Então, já tenho aqui, dou uma ajeitadinha, tiro os fios fiapinhos de enchimento que sempre fique, dou uma ajeitadinha no meu bracinho, né? A malha, como eu disse, ela é bem moldável. Então, já tenho aqui meus dois bracinhos, já estão costuradinhos, tá? Bom, aqui nas nossas perninhas, nós já fizemos, então, esse pequeno acabamento. Agora, eu vou pegar aqui o corpinho, né? Que tem esse pescocinho e a cabecinha. Aqui na minha cabecinha, eu vou colocar o dedo, olha, dessa maneira, abrindo aqui o espaço para colocação do meu pescocinho, né? Então, eu vou, olha, encaixo e vou girando. Olha, então já tenho posicionado aqui a minha cabecinha. Agora é só eu costurar mesmo. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso. Olha, eu vou entrar com a minha agulha aqui por baixo, tá? Por dentro, né, do tecido da cabecinha. Lá, eu já escondi o nozinho, tá? E pego uma vez no corpinho e uma vez na cabecinha. Uma vez no corpinho, uma vez na cabecinha. Corpinho e cabecinha. Corpinho, cabecinha. Corpinho, cabecinha. Gente, vou fazer isso a volta toda, tá? Corpinho, cabecinha. E agora eu vou repetir esse processo, tá?
voltando. Então, vou girar para cá e vou voltar para ficar bem firme, né? A minha cabecinha. Fazendo a mesma coisa, corpinho, cabecinha. E vou girar ao contrário, né? E vou puxando a linha, deixando bem firmezinha a minha cabecinha aqui, nesse corpinho, tá? Como eu ainda tenho uma linha aqui na minha agulha, eu vou então prendendo, né? Porque quanto mais presinho ficar essa cabecinha, ficar firme, quanto mais firme ficar aqui no pescocinho, melhor, né? E o acabamento também, já vou na segunda, quando tô voltando já na segunda volta, já vou caprichando mais, né? Fechando, deixando tudo bem assim, olha, bem ajeitadinho, bem bonitinho, né? Já até passei já da segunda, tô dando uma ajeitada mesmo agora aqui no meu acabamento, com essa, aproveitando, né, que ainda tenho linha aqui na minha agulha. E pronto, e agora eu vou então arrematar. Eu arremato umas 2 ou 3 vezes, né, para ficar bem firme. E saio. Eu saio um pouquinho mais longe, tá? Então é isso, olha, já temos todas as peças aqui, né? Para a gente finalizar então essa montagem desse corpinho. Vai ficar faltando somente então o pezinho, tá? Então eu vou pegar essa agulha, gente. Essa agulha aqui chama-se agulha de talagarça. Bom, essa agulha aqui é uma agulha normal, só que ela é mais grossa, tá? Vocês encontram essa agulha aqui nas casas de armarinho, nas lojas, né, que vendem esses artigos. Eu utilizo essa, às vezes utilizo essa que é maior. Vocês encontram também essa grande se preferirem, tá? Às vezes acha mais fácil de trabalhar com a maior. A nossa bonequinha é pequena, então eu vou utilizar a menor, tá? Utilizo também para colocação a linha de pipa, tá? Linha para pipa da corrente número 10, tá? Eu estou utilizando essa, que ela é bem forte, né? Ela não tem perigo dela arrebentar facilmente. Então, eu vou fazer agora a colocação dos braços e das pernas, dessa maneira, olha só. Eu vou colocar a linha na agulha, na minha agulha de talagarça, dupla, tá? Dessa forma. Então, a minha linha, olha só, ela vai ser dupla. Porque agora, a hora que eu coloco aqui, olha, passo as 2 pontas, olha, ela vai se tornar 4, ó. Então, vai ficar bem firme, tá? Vai ficar bem firme. Dou um nozinho, deixo o meu nozinho bem bonitinho, deixo tirar esses excessos de linha, porque ele vai ficar ali por baixo, né? Pode aparecer. Então tá aqui, gente, olha, eu coloquei a minha linha na agulha de forma que ficaram 4 partes, tá? Uma aqui ficou de fora, vou prender aqui. Vou dar mais um nozinho. Então, de forma que ficaram 4 linhas aqui na minha agulha, tá? Eu vou pegar a minha bonequinha e na posição aqui do ombrinho, eu vou fazer então uma marquinha aqui, olha, para colocação dos meus bracinhos. E vou fazer isso dos 2 lados, olha, essa marquinha aqui. Logo na curvinha aqui do pescocinho desceu, pá, aqui já é onde é a colocação do bracinho, né? Então, aqui eu vou dar um pontinho, olha só, com essa minha... As 4 linhas. Olha, o nozinho ficou ali. Vou dar um pontinho e mais um. Pronto, tá? Então, tá bem firme aqui, né? Vou pegar o bracinho e vou colocar aqui no meu bracinho, olha só,
essa manguinha, né? Para ficar mais fácil, eu até vou sugerir para vocês, vamos deixar isso aqui um pouquinho, eu vou sugerir para vocês darem um pontinho aqui em cima, mesmo que depois vocês cortem, né? Para não soltar do lugar a nossa manguinha, olha. Vocês podem dar só um pontinho aqui, ó, encosta bem aqui, ó, costura, segue a linha da costura, costura, segue a linha da costura, dá um pontinho aqui, sabe, para segurar só aqui a manguinha no bracinho, sabe? E o bracinho, gente, eu vou pegar a linha dessa cor para mostrar para vocês, que é o lilás, olha. Vocês já podem até deixar isso pronto antes de fazer lá a colocação, né? Depois eu retorno lá com vocês. Por quê? Já estando aqui prontinho, vai ficar mais fácil essa colocação. Né? Pra depois não estar manuseando a boneca toda, né? Sendo que aí já está prontinho. Então, eu peguei aqui, olha, eu coloquei na minha agulha fina, normal, eu coloquei uma linha lilás do tom aqui da minha manguinha, né? E eu vou fazer aqui, olha, vou entrar aqui com a agulha bem aqui na bordinha, olha, e eu vou fazer um alinhavozinho, olha, a volta toda. Que na verdade esse aqui vai ser o franzimento da nossa manga, né? Para ela ficar franzida, bonitinha, ó. Por isso eu disse lá na máquina que não ia aparecer, porque vai ficar interno, né? O acabamento dessa barrinha que nós fizemos aqui. Então, olha só. Só fiz um alinhavo, olha, vou puxar. Olha aí, já tenho então minha manga fofinha, ó. Por isso que eu prendi com o pontinho aqui, né? Para eu dar uma empurradinha e deixar ela fofinha. E aperto e dou um pontinho, pegando o bracinho da boneca lá embaixo. Ó. E arremato. Então, aqui eu já vou ter, olha só, e sai um pouquinho mais longe. A minha manga franzida, olha, agora eu dou uma ajeitadinha. Olha que bonitinha, ela já fica prontinha, né? O que vai facilitar ali a colocação. Eu faço a mesma coisa com com outro bracinho. Então, encaixo aqui. Prestando atenção, linha da costura com linha da costura, linha da costura com linha da costura e dou um pontinho aqui, como fiz na outra. Só um pontinho que depois pode ser tirado. E vou fazer então o franzidinho, olha, pego aqui por baixo. E vou então dar aquela franzidinha aqui, olha. É um alinhavo isso, gente. Entra e sai, olha. Entra, sai. Uma distância de aproximadamente meio centímetros, né? De uma entrada e saída. Entra e sai. E franzo, puxo, né? Puxo para fazer o franzido, seguro e prendo. Prendo pegando lá o bracinho também, tá? Aqui embaixo. Olha. Pego tudo para ficar bem firme, não se soltar, né?
e arremato. E saio mais longe. Então, prontinho. Dou uma ajeitadinha no meu franzido. Então, eu já tenho aí minhas duas manguinhas para fazer a colocação. Vamos retomar, então, essa colocação. Então, nós tínhamos marcado, né, os dois lados, onde ia ficar o bracinho. E demos um pontinho, então, com as 4 linhas de pipa, né? Agora, eu vou pegar esse bracinho, gente, e vou posicioná-lo desta maneira, olha. Onde ele vai ficar, tá vendo? Vou até pôr um alfinete para vocês verem. Olha, em cima do meu nozinho, olha. Olha só. Então, aqui vai ficar esse meu bracinho, né? Onde eu fiz a marquinha, onde eu fiz o nozinho. Então, olha só, eu não dei o pontinho aqui no corpinho. Eu vou entrar aqui por baixo, olha, e vou sair aqui no bracinho, olha. E vou fazer o quê? Vou voltar por cima do meu bracinho, olha. E vou sair aqui. E vou entrar aqui no corpinho e sair lá na minha marcação. Do outro lado. Aí nos meus vídeos do YouTube, eu tenho um vídeo mostrando bem essa colocação de braço num boneco maior. Vocês podem acompanhar também, né? Aí vocês vão entender bem esse processo. Então, olha só como ficou. Puxei para cá, saiu aqui. Vou pegar meu outro bracinho, vou posicionar da mesma maneira, olha só. Posiciono, posso colocar o alfinete se eu desejar, né? Para tê-lo aqui no local, observo, tá tudo certinho? Tá. Então, como eu saí com essa aqui, com essa linha para cá, vou entrar no bracinho, olha, direto, aqui por trás, e vou sair deste lado. E volto pelo bracinho, saio aqui atrás, entro na bonequinha e vou sair atrás deste bracinho do outro lado, olha só. Puxo. Puxo tudo. Pra quê? Pra dar um movimento de articulado, olha só. Puxo com força, porque esta linha não arrebenta. Puxo, seguro no lugar, não deixe escapar. E vou arrematar aqui por trás. Arrematei uma, continuo, sabe, segurando, porque às vezes uma arrematada não é suficiente. Entro de novo e arremato mais uma vez, para que não se solte realmente o meu bracinho daquela posição. Eu vou arrematar ainda mais uma, porque eu gosto de fazer 3, é muito seguro, e vou sair, então, mais longe aqui. Então, gente, vocês podem estar acessando aí o vídeo meu do YouTube. É um vídeo bem simples, eu fiz de uma forma bem simples. Ó, estou tirando aquele pontinho que eu dei para ficar mais bonitinho. Vocês podem estar acessando aí, tá, o vídeo que chama-se Como Colocar Braço Articulado. E aí vocês vão acompanhar, embora aqui eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Nós vamos fazer o mesmo processo nas perninhas, que não tem manga. O que vai ficar agora mais fácil, tá? Para vocês perceberem essa colocação, tá? Então vamos lá, olha só, perninhas. As duas perninhas. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar a linha daquela forma dupla. A linha de pipa, número 10, de forma dupla. Então, tenho aqui, olha, dupla.
Vou passar na minha agulha de talagarça as duas pontas e vou fazer, então, 4. Junto aqui as minhas 4 e faço o nozinho de costura aqui na pontinha. Corto o excesso e venho aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou posicionar a perninha, vou fazer a marcação primeiro, né, aqui. Passou aqui a curvinha, a perninha já vai ficar aqui, ó. Passou aqui, né? Marco e venho, né? Vou fazer o quê? Vou dar um pontinho aqui, da mesma forma que fizemos o bracinho, olha. Dei um pontinho, outro pontinho. Posiciono, então, a minha perninha com a costura, gente, olha, a costura pra frente, tá? Ó, dessa forma. Costura para frente. Encosto aqui, então já tenho aqui a minha posição. Vou entrar aqui na perninha, aqui na ponta da perninha, olha só. Entro. Saio do outro lado, bem em cima lá da perninha, tá? Volto então por cima. Saio aqui atrás. E entro na bonequinha novamente. E vou sair lá na outra marquinha. Olha só. Puxo. Então, aqui já tem uma perninha colocada aqui, né? Pego a minha outra perninha, posiciono, entro nela, saio aqui em cima, volto aqui, ó, por cima, saio aqui atrás do lado, entro no corpinho da boneca e vou sair atrás da outra perninha. E a mesma coisa, gente, puxar. Puxar. Puxar com uma certa força, não, também muito, né? Assim, ó. Puxa, segura. E vamos, então, dar um ponto aqui atrás, já arrematando, ok? Ó, arrematei. E, novamente, segurando ainda, arrematei. E vou fazer mais um arremate para garantir, que eu gosto de fazer mais um. Façam também, eu aconselho. E sai, então, longe. Pronto, gente. Então, já temos os bracinhos e perninhas, então, articulados. Olha só que bonitinho ficou, né? Temos a sainha já prontinha, né? Já fizemos. E agora nós vamos fazer, então, o sapatinho dela, que o sapatinho é de feltro. Eu vou ensinar vocês a fazerem, então, um sapatinho bem fofinho pra gente colocar aqui. Vou ensinar vocês. Então, vamos lá. Vamos para a próxima aula do sapatinho. Vamos lá, pessoal. Bom, bonequeiras, então agora nós vamos fazer o sapatinho, né, da nossa bonequinha, né? Ela já está aqui prontinha, né? Nós já fizemos. Falta fazer então o sapatinho para a gente completar essa parte, né? Da montagem. Aí nós vamos partir, né? Para cabelinho e pintura dos olhinhos. Bom, eu separei aqui do meu feltro um pedacinho, olha, duplo, né? Para eu cortar, então, aqui no meu molde, o sapatinho, né? Eu vou até cortar aqui. Assim, eu tenho, né, duas partes. Vou prender aqui, então, com o alfinete, o meu molde, aqui sobre esse feltro, né? Vou fazer o mesmo, olha, tenho aqui também um feltro duplo, pedacinho de feltro duplo, né, que eu separei. Para fazer, então, a solinha também, olha, já deixei cortado o meu molde.
Bom, agora eu vou cortar, né? Vou cortar assim. Dessa maneira. Deixa um pouquinho, né, em volta. E vou cortar a minha solinha também dessa maneira. Olha só, dá pra ver bem, né? Aqui nesse meinho, né, eu vou tirar o alfinete e o meu molde. E eu vou, olha, dobrar para que os dois fiquem iguais, olha. Então, eu dobro aqui, olha, os dois aqui juntos, né? Pego aqui meu moldezinho, dobro ele aqui também, coloco ele aqui. E já tenho, então, ideia aqui, olha, e corto, olha, assim eu já vou ter cortado as duas partes, né? Bom, vamos tirar aqui o molde, vou guardar meu molde para lá. Então, eu tenho aqui o sapatinho. O sapatinho, a gente tem duas opções de fazer esse sapatinho. Pode fazer ele na mão, como a gente pode também costurar esse sapatinho lá na máquina, tá? Eu vou costurar esse daqui na mão, né? Para vocês verem como que eu faço. O processo na máquina seria o mesmo, tá? Vou pegar aqui a minha linha roxa, né? Para fazer, tem que ser da cor, né? Do feltro. Então, eu vou colocar a minha linha aqui, a roxa aqui na minha agulha. E vou fazer um sapatinho aqui para vocês verem como que eu faço esse sapatinho, costurando ele na mão, né? Então, assim, olha, eu vou fechar, eu vou dobrar, né? Aqui no meio, dessa maneira. Olha, tô vendo que tá tendo uma pequena sobra aqui, eu vou tirar, ó. Vou deixar o pezinho igual. Antes de eu costurar, olha, eu já vou medir o outro aqui também. Porque o ideal, gente, é que os dois pezinhos, olha, fiquem iguais, né? Vocês estão vendo que está dando uma diferença aqui, olha, a gente procura manter, olha, eles iguaizinhos, tá? Para não dar diferença na hora de colocar no pezinho da nossa bonequinha, né? Bom, então eu vou pegar uma parte, tá? Desse sapatinho, vou fechar, vou dobrar ao meio. E nesta parte aqui, olha, essa parte aqui eu vou costurar. Olha, eu vou dar os pontos assim, olha. Vou entrando e saindo, entrando e saindo. E volto, tá? Ali, vou fechando bem, tá? Tem que ser bem pertinho esses pontinhos, para ficar bem fechadinho aqui, nessa partezinha aqui de trás. Eu arremato. Ok? Então, olha, costurei, tá? Então, aqui eu tenho meu lado avesso do meu sapatinho, né? Vou pegar uma parte da solinha, né? E vou encaixar aqui, olha, dessa maneira. Posso prender aqui com alfinete e posso prender também, olha, aqui na frente. Tá vendo? Olha, tem uma sobrazinha em volta, né? Que foi que a gente cortou assim, dessa maneira. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Eu vou, então, costurar desde aqui, né? Da minha costura.
Então, eu vou costurar a minha volta toda, olha só. Eu estou ensinando a costurar assim na mão, porque algumas pessoas não têm a máquina de costura, né? A minha intenção realmente é fazer essa bonequinha num próximo vídeo inteirinha costurada à mão, né? Para vocês acompanharem também esse processo da costura manual, que às vezes a pessoa não tem realmente uma máquina de costura e aí acha que não vai poder, né, fazer o artesanato manual é muito bonito, trabalhar com a costura manual é muito bonito. Aqui, olha, eu vou entrando e vou saindo. O feltro, ele aceita bem essas costuras, né? Entrando, saindo, olha. Entro, saio. Volto aqui, entro, saio. Entro, saio. Volto aqui, entro, saio. Vou fechando bem, viu, gente? Vou deixando bem fechadinha essa costura, como se fosse realmente uma costura de máquina, para ficar fechadinha, né? Esse. E agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, então, agora esse sapatinho que eu costurei aqui na mão. Arremato, né? Cheguei aqui no final, dou uns dois arremates e cortei, né? Esses pequenos excessos que ficam aqui ao redor, a gente pode tirar. E nós vamos agora, vamos virar, né? Esse sapatinho para o lado do direito. Então, costurei toda a volta. Vou virar. Olha só. Então, já tenho um pezinho aqui feito e vou fazer a mesma coisa, então, com outro pezinho agora, tá? Isso é uma forma de costurar o sapatinho à mão. Agora eu vou ensinar vocês a costurarem ele na máquina, tá? Vamos lá. Bom, então estamos aqui na máquina, né? Vou costurar para vocês o sapatinho, tá? Vou mostrar para vocês. Da mesma forma que nós fizemos lá aquele costurado à mão, eu vou dobrar aqui, né? Vou tirar esse excesso que às vezes fica. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um sobre o outro, assim, dobradinho, olha, para que os dois fiquem iguais, né? Para que a gente tenha dois parzinhos de sapatos iguaizinhos, né? Então, pronto, eu já dei acertadinho aqui no meu. Então, eu vou fazer para vocês verem, olha só. Vou costurar aqui, como eu costurei lá na mão, né? Fechando aqui, olha, essa partezinha aqui de trás. Corto o excesso, que na máquina a gente corta, né? Porque na mão a gente controla mais pertinho, né? Então, vou abrir aqui, vou colocar aqui, então, a minha solinha. Da mesma maneira que fizemos lá, nós podemos fazer aqui também, olha, colocando o alfinetinho, tá? Se a gente achar melhor. Essa solinha, ela ficou bem maior aqui no meu sapatinho. Olha só, eu vou tirar um pouco o excesso aqui ao redor já antes de fazer essa costura, né? Bom, então eu coloquei, vocês viram aqui a abertura, olha, eu coloquei sobre a solinha, olha. E agora eu vou costurar em volta. Simplesmente só fazer a costura, olha, ao redor.
segurando e girando. Até eu chegar aqui, dou uma arrematada na costura. E olha, então costurei aqui ao redor. Vou cortar as linhas, os excessos, todos. E vou virar. Vou virar o meu sapatinho. Mesma forma que ficou o outro lá, esse aqui ficou um pouquinho menor, né? Porque o meu molde estava um pouco menor. Mas é isso, gente. A solinha, nós temos então a solinha, o sapatinho, dobra no meio, costura a parte de trás, unindo uma na outra. Olha só. Corta o excesso. Tenho aqui o lado avesso que vou colocar em cima da minha solinha. Olha só. Coloco, prendo aqui atrás com o meu alfinete para eu não sair fora. Ó. Encaixo, se quiser pode pôr alfinete até nas laterais aqui, olha. Para se sentir mais seguro, mas o feltro ele segura bem. E vou lá na máquina de costura, tiro o alfinete, começo aqui na costura mesmo, olha, onde a gente fez a primeira costura. E vai girando em volta, prendendo o sapatinho aqui na minha solinha. Pronto. Virei a volta toda, vou cortar as linhas, corto os excessos e viro. Gente, eu tenho lá no YouTube um vídeo também mostrando como fazer esse sapatinho à mão, tá? De uma forma bem mais explicada na mão, né? Bom, gente, não tem muito segredo, né? O sapatinho, basicamente, da nossa bonequinha vai ser assim, dessa forma, tá? Sigam o molde e vamos fazer esse sapatinho dessa maneira. Ou na mão, como eu expliquei lá, tá? Então, vamos continuar a confecção da nossa bonequinha. Vamos lá. Bom, então vamos à colocação dos sapatinhos da nossa bonequinha, tá? Com a nossa linha roxa, nós vamos, né, da cor do nosso feltro, então nós vamos fazer a colocação do nosso sapatinho. Então, vamos passar a linha na agulha, né? Já deixar o nozinho também já feito. Vamos pegar um pouquinho de enchimento e vamos colocar aqui dentro, olha, do nosso sapatinho, para ele ficar mais gordinho, né? Mais rechonchudinho, vai ficar bem mais fofinho esse sapatinho. A gente coloca lá mais para ponta dele, porque essa parte aqui vai ficar aqui no sapatinho, olha, nós vamos encaixar esse pezinho aqui nessa parte sem o enchimento, né? Então, nós vamos prender com alfinete, né? O nosso pezinho aqui. Vamos prender aqui na frente. Vira, dá uma puxadinha, dá uma ajeitada, vai ajeitando, né? Esse sapatinho aqui no pé. E vamos prender aqui atrás também. Olha, desta maneira vai ficar. E com a linha roxa, então nós vamos, olha, entrar aqui por baixo, para o nozinho ficar para o lado de dentro, e vamos simplesmente dando pontos ao redor, aqui, olha, e vamos prender esse sapatinho aqui no pezinho da nossa bonequinha.
desta maneira, olha, virando a volta toda e vamos então prendendo esse sapatinho aqui no pezinho da nossa bonequinha. Só, gente, dando uns pontos mesmo, sem segredo algum. Olha, fui dando uns pontos aqui ao redor, né? Agora que eu já tenho ele preso aqui, então eu posso, então, agora dar um reforço, né? Nessa costura, já que tem enchimento lá dentro. Então, eu dou mais uma volta, dando uns pontos um pouco mais perto, tá vendo? Para que ele fique bem firme aqui no pezinho dela. E é só isso mesmo, não tem nenhum segredo a colocação, né? Desses sapatinhos, então, no pezinho dela, né? Arremato mais uma vez e sai, né? Então, prontinho. Então, tá ok já esse pezinho, né? Já tá com um sapatinho, olha como fica bonitinho, tá vendo? Fazemos o mesmo, tá? Com o outro pezinho. Pega lá um pouquinho de enchimento, uma quantidadezinha de enchimento. Vamos colocar aqui no pezinho, lá dentro, leva lá para a pontinha, né? Como eu disse. Assim. Olha, leva lá para a pontinha. Olha, vamos fazer a mesma coisa, gente. Olha, vamos encaixar esse pezinho aqui, colocando então, olha, aquela parte, né, aqui que fica sem o enchimento, é onde a gente então encaixa esse gordinho aqui, né, do pezinho da bonequinha. Eu vou começar prendendo aqui na parte de trás. Com alfinete, né? E agora eu vou puxar, porque ele ficou com a boquinha um pouquinho mais fechada que do outro sapatinho. Então, eu tenho que ir ajeitando, sabe? E colocando a partezinha para dentro, para ficar bonitinho, né? Sai um pouquinho de enchimento, mas depois a gente vai tirando, né? A gente tira na hora que finalizar. E vamos fazer, então, agora a mesma coisa. Olha, entro, então, com o meu nozinho aqui por dentro, ele vai ficar lá dentro, né, do sapatinho. E vou, então, faço a minha volta aqui, para depois eu poder ir tirando, então, meus alfinetes, né? Porque aí já estando costurado, ajeitadinho no lugar. Eu já posso ir tirando, né, meus alfinetes. Tiro todos esses enchimentos que ficam sobrando. E agora que eu já tenho ele posicionado, olha, então eu vou fazer aquele acabamento mais bem feitinho, né, que eu fiz no outro, tá? Assim, prendendo mais firme no lugar. Dou bastante ponto, né? Deixo bem firme. Agora arremato. São pontinhos normais, né? Para prender ali, para o enchimento depois não ficar escapando. Bom, então, gente, tá feita já a colocação, então, dos sapatinhos, né? Que vocês podem optar tanto pela máquina quanto pelo sapatinho à mão, depende muito da quantidade também que a gente vai fazer, né? Bom, então, bonequeiras, vamos para a finalização da nossa bonequinha, tá?
eu vou primeiramente mostrar para vocês a pintura, tá? A pintura dos olhos, da boquinha, né? A bochechinha, esse estilo aqui, né? Que eu faço nessas lembrancinhas, tá? Então, olha, eu já cortei o moldezinho dos olhinhos, que vocês vão encontrar lá na apostila de vocês, né? E vou então colocar aqui, olha, acompanhando pelo desenho, né, que tá lá no molde de vocês, né? Então eu coloco aqui, prendo com alfinete um olhinho. Agora vou pegar o outro e vou prender aqui também. E a gente dá uma espaçada, sabe, assim, um espaço entre os dois olhinhos, para não ficar aquele olhinho muito juntinho, tá vendo? Olha, vou mostrar para vocês. Eu já coloquei aqui os meus olhinhos, né? E agora eu vou riscar. Vou pegar o meu lápis e vou fazer o risquinho aqui em volta, né? Do olhinho, assim, dessa maneira, né? Para eu ter a localização mais ou menos da onde eu vou fazer então a pintura desse meu olhinho, tá? Então é isso, olha, já risquei o meu olhinho, né? E agora eu vou mostrar para vocês o meu pincel, tá? O pincel que eu utilizo para fazer o contorno em preto aqui do olhinho da bonequinha é um pincel 02 ou 03, tá? É um pincel pelo de Marta, 02 ou 03. Vocês cortem a ponta e deixam só um puxinho, olha só. Esse daqui, olha, ele está com o pelo inteiro, tá vendo? Agora, esse eu cortei para ficar mais fácil para a gente tá passando a tinta. Aqui sempre tem um pincelzinho desses aí com vocês cortado, que é bem prático utilizar. Então, eu vou pegar aqui a tinta, né? E vou passar a tinta aqui para vocês verem como que eu faço com esse pincelzinho. Eu faço um contorno, olha só, ao redor do meu olhinho, dessa maneira, né? Porque esse pincelzinho, ele me dá essa firmeza justamente, né? Para eu fazer esse contorninho, né? E depois que eu fiz então o contorno, aí eu já posso então preencher dentro do meu olhinho, dessa maneira, tá? Vou fazer o outro olhinho agora também, né? Aí a gente já vai ter os dois olhinhos prontos da nossa bonequinha. E é sempre bom a gente dar uma boa olhada para ver se os dois olhinhos estão parecidos, né? Porque idênticos realmente eles não ficam, né? Porque aqui a gente não tá usando uma matriz, um molde, né? A gente riscou e agora a gente então dá uma olhadinha, né? Para ver se estão mais ou menos iguais. Sim, eles estão, porque a gente riscou, né? Então eles vão ficar bem parecidos. Agora eu vou pegar o pincelzinho. Esse pincelzinho que falei para vocês, que mostrei para vocês, fininho. Esse pincel é um pincel 00, tá? É um pelo de Marta também, só que ele é 00, tá? Eu sempre prefiro o pincel com esse cabinho escuro. Se vocês encontrarem para comprar o 00 pelo de Marta nesse cabinho, eu prefiro do que esse daqui. Ele não é muito resistente, mas pode ser um pincel desse que seja bem fininho, tá? Pra gente fazer a boquinha dela. A boquinha eu não risco, tá? Mas se vocês desejarem riscar a boquinha dela aqui, para ter uma segurança maior, vocês podem pegar o lápis e fazer um risquinho, tá? Eu vou pegar aqui a minha tinta. Essa minha tinta, ela é a tinta rosa chá. A cor é a rosa chá, tá? Da Acrylex, tinta para tecido. Agora eu vou molhar aqui o meu pincel 00, tá?
e vou fazer uma boquinha. A minha bonequinha, ela não tem narizinho, tá? Ela só tem essa boquinha, os olhinhos e a boquinha. Então, é isso aí, é só fazer uma curvinha, né? Não tem segredo algum para fazer essa boquinha. Essa boquinha também pode ser feita com a caneta Acryl Pen. A caneta Acryl Pen é uma caneta que é com tinta de tecido, né? E se vocês não tiverem assim muita segurança na utilização do pincel fininho, vocês podem então estar utilizando a caneta Acryl Pen, que vocês também encontram em casas de produtos para artesanato, tá? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço os cílios e a sobrancelha dela, né? Com a tinta preta, né? Que eu já fiz os olhinhos. Eu manchei aqui tudo a minha mão, mas já tô dando uma limpadinha, né? Olha só. Mas então, enfim, olha, eu vou mostrar para vocês. A sobrancelha é só um risquinho aqui um pouquinho acima dos olhos, tá? Procura fazer as duas mais ou menos na mesma direção. Se preferir, pode riscar também, tá? Riscando, aí não vai ter perigo de ficar tão diferente. E os cílios é só mesmo 2 risquinhos para cá e 2 risquinhos pro outro lado. Então, olha, vai ficar assim, olha, dessa maneira, 2 e 2 risquinhos de cada lado, tá? Bom, agora eu vou fazer a pintura do olhinho, mas antes eu vou esperar dar uma secadinha para pintar a parte branca, tá? E depois fazer a bochechinha. Então a gente já volta logo em seguida, vou só aguardar dar uma secadinha, tá bom? A gente já retorna já. Bom, então continuando aqui a aula da nossa pintura, né? Como eu havia dito para vocês, agora nós vamos fazer as pintinhas dos olhos e a bochechinha, que é só o que tá faltando para a gente finalizar a pintura, né? Dessa bonequinha. Para a pintura da bochechinha, nós vamos utilizar um pincel grosso. Esse pincel é o 462, tá? O Condor, tá? Essa é a marca dele, é o 462. É um pincel, olha, ele vem comprido, tá? Ele vem normal, assim, né? Com a ponta normal. Eu corto também, tá? Porque ele fica assim, tipo uma brochinha, é excelente pra gente tá fazendo um movimento e conseguir a bochechinha assim, arredondadinha, né? Então, olha só, eu vou pegar aqui o meu pano, né, de pintura, eu vou procurar um lugarzinho assim que esteja meio limpinho, né? Vou pegar a tinta rosa chá, tá? Aqui já está seco, tá? Já secou os olhinhos. Olha só, eu vou pegar aqui, olha, a tinta rosa chá e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aqui eu reservei um lugarzinho mais limpinho no meu paninho. Quanto mais limpinho o local do pano onde a gente vai passar o pincel, melhor, tá? Então, olha só, eu vou molhar o pincel aqui na tinta rosa chá. Olha só. E vou passar aqui, olha, como se eu estivesse pintando esse tecido, tá vendo? Vou limpando, é importante limpar as laterais, tá? E olha só, passei. Então, ele vai ficar molhadinho só, né? Com a tinta. E agora que eu fiz esse processo de limpar um pouco, eu vou de leve aqui, olha, vou esfregando aqui no rostinho da minha bonequinha e vou assim, vou fazendo a bochechinha dela, olha só. E o bom é que sendo de tinta, né? Se precisar lavar alguma coisa, não vai haver problema, não vai sair como quando a gente faz com o blush, né? Normal, esse que a gente usa na maquiagem. Então, a bochechinha eu faço dessa maneira, né? Já mostrei para vocês. E agora, a pintinha dos olhos eu faço com o meu pincel 00, pelo de Marta. Aquele mesmo, né, que eu utilizei para fazer a boquinha. Faço aqui uma pintinha maior
dos dois lados e faço uma pintinha menor aqui na parte de baixo, tá? Como eu fiz aqui virada ao contrário, eu acabei fazendo aquela um pouco grande. Mas é isso, olha, por essa bonequinha dá pra ver muito bem, olha, como tem que ficar, então, esses olhinhos, tá? Então é isso, né? E agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o cabelinho da nossa bonequinha, né? Que é o que está faltando, agora o cabelinho dela, né? Então eu já vou voltar, né, em seguida com o cabelinho para a gente então colocar juntas. Já pode ir ligando a cola quente, tá? Que nós vamos utilizar a cola quente na colocação desse cabelinho e também a finalização dos detalhes, né? O lacinho e também a coroinha que eu vou colocar na cabecinha dela. Mas vocês podem pôr um lacinho na cabeça, tá? O acabamento aí fica muito a gosto. Olha, essa aqui eu coloquei um lacinho. Então, cada um coloca da maneira que achar melhor, tá? Então, vamos lá para o próximo passo, colocação do cabelinho da nossa boneca, de lembrancinha. Bom, então, bonequeiras, é o seguinte, nós vamos agora fazer a colocação do cabelinho na nossa boneca, tá? Essa minha medida aqui tem 30 centímetros, essa minha medida de lã aqui, que eu uso para eu medir, né, o comprimento que eu vou fazer o meu cabelinho. Então, olha só, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4 tuchinhos aqui de lã, né, que eu fiz. São 12 fios, né, em cada um. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, né, essa amarração aqui, tudo, né. Então, eu pego aqui a minha lã, né, olha, que está aqui no novelo, eu pego a minha lã e eu vou medir aqui, então, olha, os 30 centímetros, né, que eu tenho aqui essa medida. Então, eu meço, tá, aqui os 30 centímetros, seguro aqui, né, e vou fazer 12 vezes. 1, dobra aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, agora eu cheguei no 12, eu corto e corto aqui embaixo, olha, aqui mais ou menos na mesma distância. Então, eu tenho um fio, né, separado, eu coloco mais ou menos na metade, olha só, aqui, e amarro, então, as 12 tiras minhas aqui de lã, né? Olha só, amarro e dou mais um nó. 2. Pronto. Então, olha só, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 desse daqui, tá? Então, eu vou fazer esse processo que eu fiz 5 vezes seguido e vou ter 5 tuchinhos, então, de cabelinho para colocar na cabecinha dela, tá? Então, eu vou pegar a minha bonequinha e vou mostrar para vocês como que eu faço a colocação desse cabelinho. Então, eu tenho aqui a cola quente. Eu pego mais ou menos aqui dessa partezinha de cima da cabeça, mais ou menos no meio, e passo cola assim, olha, dessa maneira. E vou colocando, olha, os tuchinhos de lã, um seguido do outro. Olha, só vou colocando um seguido do outro. Aqui, até terminar a minha cola. E seguro. Seguro, né, para a lã dar uma coladinha aqui, né, ficar tudo muito bem firme aqui em cima. E agora, olha, eu vou pegar a cabeça dessa parte de cá,
dos cabelinhos colados e seguro esse daqui, jogo esse para lá. Venho com a cola e vou passar desta maneira, indo e voltando até a metade, assim, dessa maneira. E jogo o cabelinho para cima e colo. Colei, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Jogo tudo para lá, venho com a cola e vou passando, olha. Passando e jogo o cabelinho por cima da cola, olha. E vou, então, ajeitando ele assim, aqui, dessa maneira, ajeitei e pronto. O cabelinho dela já está colocado da forma que deve ser colocado, olha só. Agora, olha só, a gente fica aqui com esses cabelinhos assim, né, mal acabados. Então, eu venho, olha, e vou cortar aqui as pontas do cabelinho, dessa maneira, e vou, então, ajeitar o cabelinho da maneira que eu quiser, mais curto, mais comprido. Aí vai depender muito, né, do gosto de cada artesã, de cada bonequeira, como que ela vai querer esse cabelinho. Se ela vai querer mais curto, se ela vai querer mais comprido, se ela vai querer com franja ou sem franja. Então, ela tira um pouco aqui e faz uma franjinha. Então, aí vai ficar muito do gosto, né? Eu já acertei aqui o meu cabelinho, não deixei ele nem muito longo, nem muito curto, né? Então, eu tirei as pontinhas só aqui do cabelinho para não ficar aqueles arquinhos, né? Então, olha só. Então, a minha bonequinha, ela está já com o cabelinho também já colocado no local, tá? Vou pegar aquela sainha que a gente fez, né, na outra aula, com a parte das costuras para trás que nós deixamos. Vou vestir na minha bonequinha, né, deixando a parte da costura para o lado de trás dela. Então, eu vesti essa saia nela, eu ergo o bracinho e subo com a saia até bem em cima, para eu poder virar aquela fitinha, tá? Que eu fiz para o lado de lá, para dar aquele acabamento, né, na cinturinha da sainha da minha bonequinha. Que aqui ela se encaixa exatamente assim, bem certinho, na cinturinha dela, tá? Então, assim, já coloquei a sainha na minha bonequinha. Olha, aquela parte da costura virada para trás. Eu vou colocar um lacinho que eu mesma fiz. Queimei as pontinhas com isqueiro, né? Para não desfiar a minha fita. Eu vou dar um pinguinho de cola bem aqui no meio da sainha dela. Dessa maneira. E vou colar aqui, olha, o lacinho. Vocês podem costurar se desejar também. Mas como é uma lembrancinha, né? Podemos colar, não tem problema. Colamos, então, o lacinho aqui no meinho, né? E eu vou colocar uma coroinha na cabecinha dela para dar um ar de princesinha, como esta, né? Então, bem tranquilo. Essa coroinha que eu vou colar é uma coroinha que eu comprei no AliExpress. É um site que tem bastante coisa para vender. E eu compro muita coisa lá, botões, acessórios, mas vocês podem pôr um lacinho, vocês podem pôr qualquer outro detalhe que desejarem no cabelinho da nossa bonequinha, tá? Eu já vou colocar a coroinha, porque eu coloquei em todas as minhas princesas. Eu coloquei coroinha, né? Então, essa também merece ganhar uma coroinha, assim como as outras, né? Eu vou colar, passei a cola quente e vou colar como eu colei das outras, da loirinha, né? Todas estão de coroinha. Bom, então, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido a minha aula, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês as minhas bonequinhas. Bom, então, bonequeiras, terminamos o nosso curso, né? Olha só quantas bonequinhas eu fiz. Eu fiz várias bonequinhas.
princesinhas, porque a finalidade delas é para lembrancinha, né? Lembrancinha de aniversário. Então, por isso eu fiz uma quantidade maior, tá? Então, tá aí para vocês acompanharem a aula. Eu espero que vocês entendam direitinho o curso e qualquer dúvida, tá? É só deixar aí nos comentários, tá? Para que eu possa responder para vocês. Conto com vocês para dar um like aí no vídeo. Clica lá no joinha, dedinho para cima, tá? Que vai me ajudar aí no meu canal. E também se inscreve, né? Clica lá no inscrever-se, tá? Não esqueçam de deixar o joinha. Tchau, obrigada, até o próximo.